Olá, pessoas, tudo bem? A aula desta semana vai ser sobre um gênero textual bastante utilizado, que é o diário. A palavra diário, ela é bastante antiga. A palavra diário, ela tem uma relação muito íntima com dia, porque a palavra diário vem lá do latim, que é a mãe da língua portuguesa e também de várias outras línguas, né? A palavra diário vem lá do latim diarium, que significa, né, pagamento por dia ou registro diário. Portanto, a palavra diário sempre tem o quê? Aquele sentido de tudo que foi feito em um certo dia. E hoje, né, o diário ele é o quê? Um livro, né, em que nós escrevemos todas as nossas impressões sobre algo que nos acontece. Só que o diário nem sempre teve aquele sentido de ser algo só meu, ou seja, algo privado. Os diários, quando eles começaram a ser escritos, eles tinham o quê? Sentido de algo público, ou seja, todo mundo poderia lê-lo. Aí, lá no século XVI, lá na Europa, eles começaram a ser o quê? Privados, ou seja, as pessoas escreviam não mais para todos lerem, mas somente para elas mesmas. Ou seja, demorou séculos para que aquilo que antes era público, ou seja, que todo mundo lia, se tornasse privado, ou seja, somente a pessoa que poderia ler ou quem ela escolhesse para tanto, né? E aí o diário ele começou a fazer muito sucesso lá no século XVIII. Século XVIII, lá pelos anos de 1780, 1790. Só que nessa época as pessoas que tinham, né, isso aí, né, diário, eram pessoas ricas. Por quê? Por dois motivos. Uma é que somente as pessoas ricas, né, sabiam ler e escrever. E o outro é que as pessoas ricas tinham tempo para isso. Porque as pessoas pobres, nessa época, principalmente ali do século XVIII, elas trabalhavam, né, 18 horas por dia, ou seja, não sobrava tempo para nenhuma atividade de lazer. Tranquilo? Então, nesse nosso material desta semana, nós vamos contar quando é que os diários surgiram e quando é que eles se tornaram algo íntimo, algo privado. Então, o diário, ele mistura duas tipologias textuais. O que é tipologia textual? São as características mais amplas de um texto. Nós vimos duas tipologias textuais, que é a narração, que é o quê? Aquele texto que, né, que traz uma ideia de movimento, ou seja, de ações uma após a outra. E também temos a descrição, que é aquele texto que pinta um quadro, né, de como algo é, seja uma personagem, seja algum objeto ou também seja um cenário, né? Então, esses dois textos eles têm características bastante diferentes por causa dessa sensação ou não de movimento. Quando um texto te dá essa ideia de movimentação, ele é um texto narrativo. E quando ele te mostra como algo é, ele é um texto descritivo. Então, a narração lá do diário, ele compreende duas formas. Ou seja, nós temos duas formas de contar algo que está acontecendo. A gente conta uma coisa sendo facilmente percebida pelos nossos olhos, como está aqui, ó, nessa parte aqui que eu vou selecionar com o mouse. Vocês estão vendo? Ó, essa parte que está em azul, né? Essa parte em azul. A gata subiu no telhado, pulou 4 vezes e, por fim, capturou o pássaro.
Nós temos 3 ações, uma após a outra. Subir no telhado, pular 4 vezes e capturar o pássaro. Então, esse pequeno texto, ele é o quê? Um texto narrativo. Por quê? Porque ele dá uma sensação de que algo está se movimentando. E como ele é uma narração que é facilmente vista pelos olhos, ele é chamado de narração exterior. Ou seja, aquilo que é vista por várias pessoas. Algo que está ali na frente dos olhos. Agora, se eu escrever dessa forma assim, isso que está selecionado agora com o mouse, vocês estão vendo, né? Vamos ler juntos, né? Então, a gata tremeu um pouco. Seria possível chegar ao telhado? As patas imóveis contrastavam com o coração acelerado. Os olhos abertos iluminavam a alma, que ansiava, queria aventuras. Vocês estão vendo que aqui as coisas também estão acontecendo, mas elas não estão mais acontecendo diante dos olhos, mas sim internamente da personagem. As patas estavam paradas, mas o coração estava a 1000. Então nós temos um outro tipo de narração, que é a narração interior ou psicológica, que é aquele tipo que mostra o que está acontecendo dentro de uma personagem, dentro de uma ou também de várias personagens. Entenderam? A gente tem a narração exterior, que é aquela cujas ações elas podem ser vistas pelos olhos de várias pessoas, ou a narração interior, que é aquela em que as ações estão dentro da personagem, ou seja, elas são sentidas pelas personagens, tranquilo? Então, quando a gente escreve um diário, nós podemos ter esses 2 tipos. A gente pode contar algo que está sendo visto por todo mundo, e também a gente pode contar algo que nós mesmos estamos sentindo dentro de nós. Tranquilo? Então, nós podemos fazer uso desses 2 tipos de narração, como está ali no nosso material. Portanto, o diário mesclará, ou seja, misturará as narrações externa e interna. Externa, que pode ser vista pelos olhos. Interna, aquilo que pode ser sentido pela personagem. Aí, as características desse tipo de texto. Relatos pessoais, ou seja, algo que aconteceu com a pessoa dona desse diário. Histórias verídicas, ou seja, que tem algum fundo de verdade. Escritos em primeira pessoa, ou seja, é o eu falando. Eu senti, eu vi, eu presenciei. Registro em ordem cronológica, ou seja, daquela ação mais velha para mais recente, ou pode misturar tudo. Caráter intimista e confidente. Intimista é algo que é íntimo de nós. E confidente, meio assim que a gente pega o diário e aí a gente escreve nele como se ele fosse o nosso ouvinte. Subjetividade e espontaneidade. Subjetividade é tudo aquilo que nós achamos do mundo, né? Opinião nossa. Espontaneidade é tu tá ali escrevendo esse tipo de texto e aí de repente tu coloca uma palavra meio fora do contexto, meio que tu muda de assunto, ou seja, é tu mesmo. Vocabulário simples, ou seja, palavras que podem ser entendidas por qualquer pessoa, e a presença do vocativo. Vocativo quer dizer o quê? Chamamento. Quando a gente inicia uma página do diário, a gente coloca lá no alto, querido diário, ou seja, tu está chamando. Querido diário, vírgula, aí a gente pula uma linha. Hoje eu vi uma moça, né, roubando o mercado. Então, esse querido diário é meio que tu está chamando ele, né, chamando-o para que tu conte alguma coisa. Tranquilo? Aí o texto vai ser também um diário, né? E aí vamos ter uns exercícios sobre ele. Vamos ler esse textinho então? Vamos. Querido diário, começou pelo vocativo, pelo chamamento. Não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso.
Vocês vão ver ó, que a pessoa meio que despeja tudo que ela sente. Portanto, esse caráter intimista e confidente, né, de que eu falei anteriormente. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Vocês estão vendo que essa pessoa pega o diário e meio que o considera um amigo, porque está contando tudo. Ó, eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo. Do jeitinho que eu estou contando. Ele colocou num saco plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ah! Devia estar horrível. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: Mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou: Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário. O nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Aí as perguntas: qual o título do texto? Título, ó, tá ali logo na primeira linha: gente é bicho e bicho é gente. Esse é o título do texto. Qual é o gênero textual desse texto? Ou seja, para que objetivo esse texto serve? Nós vimos que esse texto ele é um trecho de um diário, portanto, esse que é o gênero textual dele. Os textos eles podem ser de vários gêneros de acordo com a função deles. A função desse texto é o quê? Contar uma história íntima de alguém. Portanto, ele é diário. Quando tem essa função, ele é diário. Qual o objetivo do texto? Contar uma experiência íntima da pessoa. Qual é o papel desse gênero textual na sociedade? Ou seja, coletar, ou seja, reunir o quê? Relatos pessoais. Isso que é a função, isso que é o papel do diário na sociedade. Nós temos vários diários que se tornaram extremamente famosos. Tem um diário de uma menina que ela faleceu num campo de concentração. E esse diário já foi até filme, que é o Diário de Anne Frank. Vocês podem lê-lo na internet, tá bom? A quem se dirige o texto? Quando alguém escreve um diário, a quem que essa pessoa escreve? A si mesma, né? Para ela deixar aquilo, né, pelo qual ela passou vivo na memória. Qual é o tema do texto? O tema do texto é o quê?
É o choque que essa menina teve quando ela viu um homem miserável. Isso que é o tema desse texto. Ó, a narradora inicia o seu relato, ou seja, algo que ela está contando, né, afirmando de que o mundo está virado ao avesso. Por que ela afirma isso? Por quê? Porque ela diz ali que as pessoas vivem como bichos e os bichos vivem como pessoas. Então ela acha que isso é o contrário, né? Explique o título do texto. Então, o título do texto foi isso que eu também falei. Ela diz, ó, gente é bicho e bicho é gente, que tá tudo ao contrário. E aí, o 9 é para vocês produzirem um texto pequeno nesse estilo diário, como se vocês estivessem contando para um diário uma experiência de vocês. Tranquilo? Beijo, gente!